Eu tinha depressão e tentei suicídio por diversas vezes. Ninguém via que eu teria alguma solução, né? A ponto da minha família me colocar diante de psiquiatra, né? Para ver se conseguiriam me ajudar. A minha mãe me pegou bem na hora que eu estava no chuveiro, sabe? Tava com o chuveiro ligado e tentando tirar a fiação do chuveiro para morrer eletrocutada, né? Então eu cheguei na igreja totalmente destruída, né? Após o meu batismo com o Espírito Santo, nasceu um desejo muito grande dentro de mim, né? De ganhar almas, de fazer pelos outros, de levar o que eu recebi, né, de Deus que estava dentro de mim. Então eu fui levantada obreira, eu tive essa honra, esse privilégio de poder estar fazendo parte da obra de Deus. E lá em Caxias do Sul foi onde eu conheci o Éder, o meu esposo. A gente começou a namorar com a bênção de Deus. Entre namoro, noivado e casamento foram 7 meses. Eu sempre tive o desejo, né, de estar no altar, de fazer a obra de Deus no altar. E Deus, Ele nos deu essa oportunidade. Nós estávamos nessa fé assim, né? Agora eu vou me dedicar exclusivamente no ganho de almas, para agradar a Deus. Nós estávamos 13 meses servindo Deus no altar. E então eu tive uma notícia assim que nem quando eu estava longe da presença de Deus eu imaginava que eu ia passar por uma luta dessa. Eu, num autoexame, detectei, apalpei um nódulo. Então eu fui até o médico e lá eu tive assim um diagnóstico que eu jamais imaginava ter, principalmente agora, né? Que estava na fé, estava na realização do nosso sonho, que a gente lutou, que a gente pediu tanto para Deus uma oportunidade de estar servindo Ele. E então eu tive o diagnóstico de câncer de mama. Nesse dia eu fiz uma ligação para minha esposa para saber qual era o resultado e ela disse, né, que era apenas um nódulo. E ela disse: amor, não se preocupa, cuida das almas que Deus vai cuidar de mim. Eu não quis preocupar o meu marido e eu sabia que assim como nós estávamos ensinando o povo, e lá atrás eu aprendi quando eu cheguei na igreja a ter uma fé alicerçada na palavra de Deus, então eu sabia que se eu vivesse aquela fé, não teria por que eu me preocupar. Então algo dentro de mim me deu força, que foi o próprio Deus, para mim não preocupar Ele, deixar Ele lá, servindo a Deus, ganhando as almas, cuidando do povo, que de mim Deus ia cuidar. Estava eu lá, junto com meu esposo, cuidando das almas, evangelizando, meu esposo fazendo o núcleo junto com ele, não parou, mas teve um momento que eu tive que começar a fazer as quimioterapia. E as quimioterapias, elas começam a agredir o nosso corpo, o nosso organismo. Exemplo, eu comecei a ter quedas de cabelo, eu sentia náuseas, eu sentia dores no corpo, parecia que eu tinha uma sinusite aguda. Mesmo vendo a minha esposa, né, debilitada com aquela doença, isso não me afetou, não abalou a minha fé, porque a gente estava no altar. Então a gente sabia que Deus, Ele ia, né, fazer aquela doença desaparecer. Numa terça-feira, eu assisti na reunião que o meu esposo estava fazendo, que era da cura, e eu fazendo lá meu propósito. Deus, Ele é tão grandioso que quando eu vejo o meu esposo coloca no altar, no telão lá, e lá estavam 2 homens de Deus desafiando o povo que estava assistindo a reunião para uma fogueira santa, fora de época, no Monte Carmelo. De imediato eu me lancei, porque eu vi aquela oportunidade para mim. Não era uma fogueira santa que acontecia. Nós sabemos que fogueira santa é 2 vezes no ano. Então ali era para mim aquela fogueira santa. Não vi mais ninguém do meu lado. Era para mim, era Deus me chamando. Sirlei, vem para o altar. Já estava no altar com a minha vida juntamente com meu esposo. Mas era a oportunidade de eu apresentar a Deus a minha vida por completo e provar, não provar a Deus, mas provar para Deus a minha confiança nele. Em dado momento da reunião, foi lançado para o povo que ali estava presente um desafio para as pessoas se lançar no altar. E para minha surpresa, a primeira pessoa que saiu do lugar para pegar o envelope foi a minha esposa. No término da reunião, eu procurei o meu esposo e pedi para ele: amor,
você me dá a ajuda de custo? Todinha. E ele de imediato falou, vai na tua fé. Mas isso, Deus pediu mais para mim. Então eu determinei, vou vender trufas. No turno da manhã, trufa, e à tarde eu vendia pastel, para gerar o meu sacrifício, para aumentar meu sacrifício. Só que teve um momento que eu voltei dessas vendas de pastel, e como acredito eu que peguei muito sol, né, na cabeça, eu fui assistir a reunião e começou a sangrar o meu nariz. Mas era sangue assim que jorrava. Mas isso não me fez parar. Eu gerei meu sacrifício, porque eu sabia que o altar trazia a resposta para mim. E fui cumprir, fui subir o altar de Deus. Eu me derramei no altar de Deus. Eu me deitei sobre o altar com meu envelope. E eu lembro como se fosse hoje, que eu falei para Deus, Deus, o Senhor sabe que eu não queria estar passando por isso. Passa de mim esse cálice, ou se não seja feita a sua vontade. Algo extraordinário, glorioso aconteceu. Quando me levantei do altar, o fogo de Deus desceu sobre mim, que dentro de mim a certeza era tão grandiosa, que eu desci daquele altar, mesmo apalpando, e fisicamente o nódulo ainda estando aí, eu tinha certeza que o sacrifício que eu fiz no altar de Deus já tinha me dado a vitória. O nódulo, que era palpável, visível, ele foi desaparecendo, a ponto de desaparecer por completo. Tenho certeza que foi a minha fé manifestada no altar de Deus que fez ele desaparecer. Hoje eu volto no médico para fazer os exames, né, o check-up, tudo, e para eles olhar para mim e dizer, você está muito bem, porque hoje eu não tenho mais nada. Hoje minha esposa está totalmente curada através do altar. Vencemos através da nossa fé o maior desafio até hoje do nosso ministério. A Fogueira Santa para mim é lugar de decisão, é vida ou morte. Eu sabia naquele instante, se eu morresse eu estaria salva, mas eu fui para o altar. E hoje eu estou aqui dando testemunho, por quê? Porque eu criei no altar de Deus. E Deus pôde se manifestar na minha vida e na vida do meu esposo. Para hoje a gente poder estar testemunhando que o altar, se a gente for com tudo para o altar, corpo, alma e espírito, depositar tudo no altar de Deus, a gente tem resposta.